Português para concursos, aula 37, orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas adverbiais, sempre ligadas a um verbo, adjetivo ou advérbio. São 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Como estudar essa matéria? Não decore. Entenda a lógica de cada caso, a semântica. 1. Como trabalhamos muito, descansaremos o dia todo na minha casa ao som da chuva. Oração principal. Descansaremos o dia todo na minha casa ao som da chuva. Oração subordinada adverbial causal. Como trabalhamos muito. Note que a oração subordinada se relaciona diretamente com o verbo da oração principal. Na verdade, podemos remover todo o resto que a oração continua fazendo sentido. Como trabalhamos muito, descansaremos. Além disso, a oração subordinada indica uma causa da oração principal, de forma que é classificada como oração subordinada adverbial causal. Note ainda que a oração principal é uma consequência, mas não podemos classificá-la dessa forma porque não há conjunção. Ela estudará português, já que quer ser aprovada. Ela estudará português, oração principal, já que quer ser aprovada, oração subordinada adverbial. Novamente, a oração subordinada refere-se diretamente ao verbo estudará. Repare, estudará, já que quer ser aprovada. E nesse exemplo, a oração subordinada também indica uma causa da principal. Assim, temos a oração subordinada adverbial causal. Note ainda que a oração principal é uma consequência, mas não podemos classificá-la dessa forma porque não há conjunção. 2. Ela é tão esforçada que dá gosto. Oração principal, ela é tão esforçada. Oração subordinada adverbial que dá gosto. Note que a oração subordinada relaciona-se diretamente a esforçada. Ela ser esforçada é o que dá gosto. Como esforçada é um adjetivo, já que qualifica o pronome relativo ela, então a oração subordinada é adverbial. Além disso, a oração subordinada é consequência da principal, por isso é chamada de consecutiva. Então, oração subordinada adverbial consecutiva. Ele estudou tanto que foi aprovado. Oração principal, ele estudou tanto. Oração subordinada adverbial que foi aprovado. Que foi aprovado relaciona-se diretamente com tanto. Tanto é um advérbio. Qualifica, altera o verbo estudou, como ele estudou. Então, a oração subordinada só pode ser adverbial. A oração subordinada também indica uma consequência da oração principal. Retorne e repare. Então, ela é chamada de consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva. 3. Se você estudar com afinco, eu lhe garanto a aprovação. Oração principal, eu lhe garanto a aprovação. Oração subordinada adverbial, se você estudar com afinco. Note que a oração subordinada se relaciona com o verbo garanto. Se você estudar com afinco, garanto.
Note também que a oração subordinada indica uma condição, assim é classificada como oração subordinada adverbial condicional. Como você estuda com afinco, eu lhe garanto aprovação. Repare que agora não temos mais uma condição, mas sim uma causa. A oração subordinada adverbial indica uma causa da oração principal. Assim, ela é classificada como oração subordinada adverbial causal, apesar da semelhança com a outra oração. 4. Embora você trabalhe, você será aprovada. Oração principal, você será aprovada. Oração subordinada adverbial, embora você trabalhe. Note que a oração subordinada relaciona-se com o verbo trabalhe. Repare que aqui temos ideias opostas, mas a ideia da subordinada não anula a ideia da principal. Nesse caso, a oração é classificada de subordinada adverbial concessiva. Mesmo sendo pobre, foi aprovado. Oração principal, foi aprovado. Oração subordinada adverbial concessiva, mesmo sendo pobre. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não houver amor, eu nada serei. Oração principal, eu nada serei. Oração subordinada adverbial concessiva. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. Oração subordinada adverbial condicional. Se não houver amor. 5. Ela estuda tanto quanto trabalha. Oração principal, ela estuda tanto. Oração subordinada adverbial, quanto trabalha, se liga a tanto, que é advérbio. Note que aqui a oração subordinada indica uma comparação, de forma que ela é classificada como oração subordinada adverbial comparativa. 6. O almoço aconteceu como ele planejou. Oração principal, o almoço aconteceu. Oração subordinada adverbial, como ele planejou. Veja que a oração subordinada relaciona-se ao verbo aconteceu. Repare que a oração subordinada indica uma conformidade de como o almoço aconteceu. Assim, a oração é chamada de oração subordinada adverbial conformativa. 7. Estudem para passar. Oração principal, estudem. Oração subordinada adverbial para passar. Note que ela indica uma finalidade para a oração principal. Assim, é classificada como oração subordinada adverbial final. Note que aqui o interlocutor não tem certeza se alguém vai estudar, nem se alguém vai passar. Por essa razão, não é uma oração causal nem consecutiva, pois nesses casos precisaríamos dessa certeza. 8. À medida que faz exercícios, a matéria é fixada. Oração principal, a matéria é fixada. À medida que fazes exercícios, oração subordinada adverbial, já que se relaciona à locução verbal, é fixada. Indica uma proporção entre as orações. Então, ela é classificada como oração subordinada adverbial proporcional. Repare que o termo na medida em que não tem o significado de proporção, mas sim de causa. Então, se a oração fosse
Na medida em que fazes exercícios, a matéria é fixada. A oração subordinada seria classificada como adverbial causal. Às vezes a questão pergunta se caso trocar uma conjunção pela outra acarreta alteração semântica. Nesse caso, sim. Quanto mais pensava, mais ficava confuso. Oração principal, mais ficava confuso. Quanto mais pensava, oração subordinada adverbial proporcional. 9. Ficarei feliz quando você for aprovada. Oração principal, ficarei feliz. Oração subordinada adverbial, quando você for aprovada. Note que aqui temos uma ideia de tempo. Assim, ela é classificada como oração subordinada adverbial temporal. Pode-se inferir que há uma ideia de causa, mas afirmar é tempo. Mal chegou em casa, ele foi estudar. Oração principal, ele foi estudar. Oração subordinada adverbial temporal, mal chegou em casa. A persistirem os sintomas, procure um médico. Ao persistirem os sintomas, procure um médico. Oração principal, procure um médico. Oração subordinada adverbial condicional. A persistirem os sintomas, indica que eventualmente pode existir persistência dos sintomas. Oração subordinada adverbial temporal. Ao persistirem os sintomas, indica que em algum momento os sintomas persistirão. Orações subordinadas adverbiais é isso. Revise cada um dos casos. Faça seu próprio resumo. Crie seus exemplos. Faça exercícios de fixação. Há bastante preconceito com essa matéria. Vença esse preconceito, se for o caso, e use essa matéria como um diferencial. Se houver dúvida, deixe nos comentários que responderemos. Se você gostou, cadastre seu e-mail no site www.resumosParaConcursosGrátis.com.br e receba aulas e dicas de estudo para concursos. Um forte abraço e até mais!